Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula será de ciências humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Boa aula! Olá! Olá, queridos alunos. Eu sou o Eduardo Duick, da equipe de História Geral da Abril Educação, e estou aqui para trabalhar com vocês a ficha de estudos de número 100, onde ciências humanas e tecnologias são o nosso foco. O nosso encontro de hoje tem a competência, olha lá, das relações sociais, econômicas e culturais, ou seja, da relação entre grupos sociais, da relação entre movimentos sociais, das relações de exploração, produção e, obviamente, das diversas mentalidades, ideologias da realidade cultural. Dentro desta competência, o nosso foco é a habilidade de número 10, reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. O que isso significa? Observe, reconhecer os determinados movimentos sociais, movimento operário, movimentos revolucionários, movimentos liberais, movimentos socialistas, movimento hippie, e, obviamente, da coletividade, na transformação histórica. O papel destes movimentos é o nosso foco. O papel destes grupos é o nosso foco. A gente tem como tópico de estudo, para trabalhar estas competências e habilidades, as chamadas revoluções sociais e políticas na Europa moderna. Para quem está perdido, a gente está falando, obviamente, da Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, e da Revolução Francesa. Estas duas revoluções, esta revolução dupla, é considerada o berço da idade contemporânea. Entender os grupos e movimentos sociais a elas associados é entender a formação da nossa era, chamada não à toa aí de a Era das Revoluções. O século XIX é herdeiro direto dessas revoluções modernas. O século XX, como a gente vai ver no final da nossa apresentação, também pode diretamente ser relacionado ao que é o nascimento da contemporaneidade no século XVIII. A gente começa com a Revolução Industrial, que, para quem não se lembra, tem berço na Inglaterra e pode ser definida resumidamente como o processo de aceleração da produção. O desenvolvimento do sistema capitalista, associado por sua vez ao desenvolvimento da maquinofatura, do motor a vapor, da linha de produção, da especialização e divisão do trabalho. Para nós, porém, já adianto a todos, não são os aspectos econômicos da industrialização que mais nos interessam, mas sim suas consequências sociais, para pensar aí o papel dos grupos, dos movimentos, etc. É importantíssimo lembrar, por exemplo, que a industrialização se relaciona diretamente ao processo de urbanização, crescimento demográfico, formação das grandes cidades. Estas cidades são não apenas um cenário geográfico, elas são um cenário histórico. Dentro destas cidades, novas relações, novos comportamentos vão surgir. E, relacionadas a estas cidades industriais, novos movimentos e coletivos vão se organizar. O nosso objetivo é justamente entender o papel destes movimentos, o papel destes coletivos na construção da história ocidental. Estamos falando de cidades onde a desigualdade social é tremendamente marcante. Entre o que é a burguesia industrial e o proletariado, um verdadeiro abismo de desigualdade se constrói, obviamente, relacionado às relações de exploração econômica. Para dar cor a essa discussão, eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha nesse cenário e tentar entendê-lo geográfica e socialmente.
A imagem que vocês veem agora é a representação de uma cidade industrial inglesa, quadro aí do começo do século XIX, que mostra o que é o cenário industrial com as chaminés e a poluição que hoje a gente conhece tão bem, em comparação ao primeiro plano, o cenário rural. Lembre-se que este é o momento de um enorme êxodo rural. Este é o momento no qual a urbanização e a população urbana vai finalmente ganhar proeminência em relação ao campesinato e às atividades rurais, né, que até então eram as principais. Na imagem seguinte, aí a gente começa a se aproximar do nosso foco de estudo, que é observar não só o espaço geográfico, mas as relações sociais dentro deste espaço geográfico. Aqui, para quem tem curiosidade, a gente tem uma gravura do começo do século XIX de um cartunista inglês, podemos chamar assim, o Hogwarts, que desenha a chamada Gin Lane, ou, numa tradução, a Rua do Gin. A gravura, como vocês são capazes de perceber, vai representar o que é a realidade do proletariado, das camadas populares, do povão na Inglaterra do final do século XVIII e começo do XIX. É possível ver as habitações precárias, por exemplo, despencando aqui atrás. É possível observar a situação de miséria e penúria nas costelas aparentes de nosso colega. É possível perceber o caos e a desordem que marcam as primeiras cidades industriais. O resultado disso você é capaz de imaginar. Essas cidades onde a pobreza abunda, onde a desigualdade é a realidade, serão também espaços de conflito. Este conflito tem por principal personagem o operário, que por sua vez é, neste momento, o indivíduo explorado e controlado pela burguesia e pela indústria, e por tabela, aquele que reage, muitas vezes de forma radical e violenta, naquelas que são as revoltas operárias. Eu aqui, antes de falar das revoltas, gostaria de mostrar um pequeno texto para que vocês, além da imagem, né, pensem no que é, com o texto, a realidade deste operariado. Acompanha comigo. Na verdade, não havia horas regulares. Patrões e administradores faziam conosco o que queriam. Normalmente os relógios das fábricas eram adiantados pela manhã e atrasados à tarde. E em lugar de serem instrumentos de medida do tempo, eram utilizados para o engano e a opressão. Se você junta a imagem da Gin Lane com o texto do nosso menino operário, é você capaz de perceber em que momento histórico, em que situação social se desenvolve aquele que é provavelmente um dos personagens mais importantes da idade contemporânea, o operário e o movimento operário. Este tem uma longa história. Ainda no final do século XVIII, por exemplo, nasce o movimento operário, nasce a revolta operária na forma dos luditas ou ludistas, também conhecidos carinhosamente como os quebradores de máquinas. O termo já diz quase tudo. Operários ingleses revoltados com as péssimas condições na fábrica, com a ausência de direitos trabalhistas, com os salários miseráveis, com as dificuldades do cotidiano, vão invadir as tecelagens e atacar os teares mecânicos, atacar as máquinas que, julgavam eles, eram responsáveis pela sua penúria, pela sua situação de miséria. Aqui, inclusive, a gente pode fazer um primeiro papo cabeção. É interessante notar como, nesse primeiro momento,
A máquina é vista como inimiga do operário, como inimiga do trabalhador, como responsável pelo controle de seu tempo, pelo ritmo de seu trabalho e pela miséria na qual ele vive. O que é uma das grandes contradições da sociedade industrial. A máquina, que deveria diminuir o trabalho e facilitar o trabalho e, em última instância, fazer o trabalho por nós, em muitos casos tem o efeito oposto. Buscando o crescimento da produção, que dentro da sociedade capitalista tem que ser cada vez maior, buscando o controle do operariado, que está associado ao crescimento da produção, a máquina, ao invés de nos livrar do trabalho, muitas vezes nos obriga a trabalhar mais. Você não precisa ir até o século XVIII ou XIX para entender esse tipo de relação. Pergunte para o seu pai ou para um familiar que trabalha, se o computador, por exemplo, em casa, ou a internet acessível, ou o celular facilitaram a sua vida. Em muitos casos, a tecnologia, ela sim incrementa a produção, mas por outro lado rouba o nosso tempo, controla o nosso tempo, atualmente, inclusive, não só dentro da fábrica, mas também em casa. Os nossos colegas luditas, vou repetir, podem ser considerados o berço da revolta operária, o berço do movimento operário. Pela primeira vez, teremos aí este grupo social, ou se você preferir, esta classe social se organizando para mudar a sua situação de penúria, para mudar a sua situação de pobreza e exploração e tentando identificar quais são os seus inimigos. O que, de fato, ajuda a gente a entender o que é um segundo momento dentro da história do operariado, também na Inglaterra, a criação dos primeiros sindicatos. Aqui é, inclusive, interessante notar, o inimigo deixa de ser a máquina. O inimigo passa a ser o patrão e as relações de trabalho. Muitos historiadores encaram que esta é uma espécie de evolução do pensamento operário, da consciência que este operariado tem de qual é a origem da desigualdade, a origem da exploração. A culpa não é da máquina. A culpa é das relações de trabalho criadas ao redor da máquina, onde muitas vezes impera a opressão, o controle, a exploração, berço da tal desigualdade. Estes sindicatos, ou trade unions da Inglaterra, hão de se organizar, como você é capaz de perceber, em número bastante grande, muitas vezes, com o objetivo de reivindicar melhores salários, a diminuição da jornada de trabalho, o fim do trabalho infantil ou a restrição ao trabalho infantil, bastante comum no início da industrialização, e uma série de outros direitos trabalhistas. É fundamental perceber que neste momento é possível afirmar que não apenas uma revolta e quebradeira está acontecendo, mas sim a organização de um movimento social, que tem por objetivo melhorar as condições deste grupo. Estas trade unions vão ser duramente reprimidas pelo governo inglês, que na época podemos afirmar representava principalmente os interesses do patronato, os interesses da burguesia. E com as suas ferramentas de repressão, exército, polícia, enxergava o operariado como uma espécie de problema, como uma espécie de inimigo a ser combatido. O operariado, obviamente, reage. Percebe que está enfrentando não só a máquina, não só o patrão, mas também o governo, a estrutura política, a forma de Estado. E aí nós temos um passo importantíssimo na história do movimento operário, que é o momento no qual ele deixa de ser apenas um movimento trabalhista e se torna um movimento político. Ou seja, passa a reivindicar transformações na estrutura do Estado, transformações legais na lei, transformações jurídicas. O exemplo mais famoso e que tradicionalmente pinta em exame, até pelo seu pioneirismo, é o chamado movimento cartista. O movimento cartista tem esse nome em homenagem a uma carta, para quem tem curiosidade, enviada pelos principais sindicalistas da Inglaterra, os representantes das trade unions, para o parlamento. Tal documento
reivindicava não apenas leis trabalhistas e direitos trabalhistas, mas também o direito a voto para os operários. É importante lembrar que, na época, um conjunto de restrições ao voto existia na Inglaterra. E, deste modo, a maior parte do operariado, sem renda fixa comprovada, sem propriedade privada ou residência fixa comprovada, era destituído do direito a voto. E aqui, então, nós temos uma sacada fundamental dentro do movimento operário. Se queremos mudar as leis, teremos que escolher nossos representantes. Se queremos mudar a estrutura do Estado, teremos que participar do governo. E assim o que era uma revolta, quebrar máquinas, e se tornou um movimento trabalhista, agora se transforma num movimento político. E assim, perceba, a gente vai construindo aquela competência e habilidade que comentei no início da aula. Como grupos sociais, como movimentos sociais, como a coletividade, uma vez organizada, uma vez conscientizada, passa a participar das transformações históricas. Por exemplo, do formato do Estado. Se hoje a gente acha completamente normal que um operário vote, se hoje a gente consegue, inclusive, aceitar que um operário seja eleito presidente, é interessante notar que isso começou em algum lugar. E o cartismo pode ser usado como um marco simbólico, como um momento chave. A atualidade, portanto, do tema é óbvia. Inclusive, se a gente fizer um pequeno passeio pelo século XIX e XX, é possível notar o que é a evolução deste movimento operário, o que é a internacionalização deste movimento operário, que, por exemplo, no século XX estava aí presente nos Estados Unidos. Aqui a gente tem imagens de confronto entre polícia e operariado nos Estados Unidos. E, muito mais próximo da gente, no mesmo começo do século XX, estava aí ele presente no Brasil. É possível afirmar que greves e movimento operário no Brasil são tão antigos quanto a própria industrialização. É possível afirmar que o movimento operário no Brasil surge com o que é a indústria em São Paulo. Aqui, para quem tem curiosidade, as tais bandeiras negras que estão eles levando são símbolo de sua ideologia. Estes não são operários quaisquer, são anarquistas ou anarco-sindicalistas. Ou seja, a favor não apenas de direitos trabalhistas, mas em muitos casos reivindicando reformas ainda mais radicais e, em última instância, a revolução. Mas a gente vai deixar para falar de revolução em alguns instantes. Agora, eu gostaria de descobrir se há alguma pergunta para a gente trabalhar aqui junto com vocês e gostaria de lembrar a todos que todos podem participar do nosso programa ali, acessando o academico.com, escolasatélite.com.br, você manda a sua questão, a gente resolve ela aqui e juntos vai tentando guiar esse nosso passeio pela era das revoluções de forma, obviamente, personalizada dentro dos interesses e das dúvidas de vocês. Tem dúvida para a gente trabalhar já? Ainda não? Quando pintar qualquer coisa, você me dá o toque e eu vou dando continuidade. Opa, chegou uma perguntinha. Vamos esperar ela aparecer. Aqui a gente tem uma pergunta que vai exatamente na direção desta última discussão. O aluno pergunta a respeito do anarcossindicalismo, e lembre-se que anarquistas estão na moda, qual é a relação entre o anarcossindicalismo brasileiro e o anarquismo europeu? É interessante perceber que os anarquistas brasileiros não caíram do céu, né? Esse pessoal não brotou do chão da fábrica. Estes operários que são, em São Paulo, os agitadores, os líderes ideológicos do movimento, os líderes políticos do movimento, eles são, em sua maioria, imigrantes. E aí a gente tem, olha que interessante, uma relação entre o que é o movimento operário que nasce na Europa e o que é o movimento operário do Brasil. A importação de ideologias através de imigrantes.
A gente tem uma relação aqui interessantíssima entre o que é geografia e história. A relação entre o velho e o novo mundo, entre a imigração e o crescimento demográfico e entre as ideologias novas e velhas. Aqui no Brasil, inclusive, é interessante lembrar, muitos dos conservadores que se opunham à revolução, que se opunham ao anarquismo, que se opunham às greves, afirmavam: estas ideias são importadas. Essas ideias não fazem parte do Brasil. Essas ideias não fazem parte de nossa história e, portanto, estes baderneiros, esses vândalos têm que ser expulsos. Essa também um gancho para a discussão atual tremendo, né? Atualmente, com o cenário globalizado que possuímos, com a capacidade de saber imediatamente o que está acontecendo aqui em Seattle ou em qualquer outra cidade, a gente tem essa transferência de ideias, esse conjunto de informações, estas ideologias e projetos circulando cada vez mais em nível global. Quem acompanhou as últimas manifestações ocorridas aqui no Brasil viu que muitas vezes, não só as suas reivindicações, mas também o seu formato é muito semelhante ao que estava acontecendo recentemente na Europa, nos Estados Unidos, com o Occupy Wall Street, com o movimento Anonymous e por aí vai. A pergunta é ótima e eu quero que vocês, a partir de agora, fiquem de olho no que é essa relação história geral e história do Brasil. Até porque o mundo é um só. E agora, eu acho que é hora da gente deixar um pouco de lado os nossos operários, eles vão voltar a aparecer, e pensar um pouquinho no que é a segunda grande revolução dentro deste que é o início da Idade Moderna. Eu mencionei no começo da nossa apresentação, eu estou falando da chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, para quem nunca ouviu falar, é considerada, antes de mais nada, o início da Idade Contemporânea. O marco simbólico do início de nossa era. Essa é uma discussão clássica em exames e, obviamente, no Enem especificamente, tão preocupado com a relação entre passado e presente. Se o nosso mundo começa na França em 1789, o que há de atual lá? O que há de contemporâneo lá? A Revolução, ela deve ser vista como a construção de um novo mundo e a desconstrução do velho. No caso do chamado Antigo Regime. O Antigo Regime, para quem não se recorda, é, antes de mais nada, a monarquia absolutista, onde o rei centraliza o poder justificado pela vontade de Deus. É, obviamente, este rei apoiado pelo clero e pela nobreza, o chamado primeiro e segundo estado, que são justamente os grupos detentores de privilégios e poder político. O Antigo Regime é, então, caracterizado essencialmente pela política absolutista e pela sociedade de privilégios. É contra isso que a Revolução se coloca, defendendo, antes de mais nada, as ideias iluministas. Iluminismo, a luz da razão. As ideias iluministas afirmam, um ideário iluminista afirma que a sociedade deve ser guiada e pautada pela razão. E, portanto, obviamente, bate de frente, por exemplo, no poder divino dos reis. Para os iluministas, a observação do que é natural é muito mais importante do que o sobrenatural. E defendem estes iluministas, desde John Locke, que é natural ao homem que todos sejam iguais. Essa igualdade natural é uma das ideias essenciais por trás da Revolução. Lembre-se que se todos os homens são iguais, ninguém nasce preso a ninguém, servo de ninguém, escravo de ninguém, e, portanto, todos são livres também. E aí a gente está fechando a bandeira revolucionária, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Fraternidade que tem tudo a ver com as ideias nacionalistas por trás da Revolução. Em essência, defender o nacionalismo é defender que o governo, o Estado, representa não ao rei ou à vontade de Deus, mas à nação, ao povo, àqueles que compõem aí o conjunto
de cidadãos que compartilha de uma identidade, de uma cultura, de uma língua e de um sentimento de pertencimento. É em nome da igualdade, da liberdade e do povo que a revolução é feita. A participação popular é muito provavelmente a principal característica da Revolução Francesa. Ela é uma revolução onde a alta burguesia, então estamos falando de ricos comerciantes, banqueiros, a baixa burguesia, o que a gente chamaria hoje de classe média, profissionais liberais, e a população camponesa, artesã, os trabalhadores dos centros urbanos vão ter participação. Essa revolução, não à toa, define os rumos da idade contemporânea, lembrando que ainda hoje temos como igualdade, liberdade e o direito à autodeterminação dos povos podem ser encontrados em diversos aspectos, na grande maioria das revoluções, movimentos sociais, movimentos políticos e etc. A gente pode fazer um pequeno passeio por essa revolução antes de chegar em seus personagens centrais. Por exemplo, começando com aquele que é o texto fundamental da Revolução, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que já foi chamada carinhosamente de a certidão de nascimento do mundo contemporâneo. Ao aluno minimamente atualizado, é interessante lembrar, essa Declaração de Direitos do Homem, ela é o berço, ela é a antecessora da Declaração dos Direitos Humanos. O primeiro artigo que eu escolhi para exemplificar o impacto e a importância da Revolução é aquele que afirma que, como eu dizia, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Para quem não pescou, isso é um ataque direto aos privilégios da nobreza. Sangue azul, vontade de Deus, tradição medieval, tudo isso é descartado em nome de uma nova sociedade que, baseada na razão, vai tratar a todos de forma livre e igualitária. Esse é o sonho revolucionário francês. Esta primeira imagem que a gente tem para trabalhar é provavelmente o momento mais importante no campo simbólico dentro da Revolução, que é o ataque à chamada Fortaleza da Bastilha. É possível perceber, antes de mais nada, ali em primeiro plano, que é a presença de um enorme conjunto de personagens. A Bastilha é atacada e derrubada por uma manifestação popular. É a participação destes que serão os futuros cidadãos da França na construção de uma nova sociedade, ou, ao menos, na derrubada da velha. A Bastilha, é importantíssimo frisar, ela era uma prisão política, uma base militar e, principalmente, um símbolo do antigo regime. Um símbolo da monarquia absolutista, um símbolo da sociedade de privilégios, um símbolo da repressão à população realizada pela monarquia. E aqui, então, podemos entrar numa outra discussão, cabeção bastante importante. Quando movimentos sociais e grupos sociais agem em seu espaço geográfico, estes realizam atos e ações que têm não somente objetivo prático, mas também objetivo simbólico. O ataque à Bastilha entra nesse conjunto aí, nessa realidade, nesse campo do simbólico. Atacar a Bastilha não era apenas derrubar uma cadeia, ou derrubar uma fortaleza real, era mais do que isso. Era atacar o próprio antigo regime. Era desafiar a autoridade do rei. Era demonstrar o que vai ser a revolução. Quem acompanha a mídia acordado, quem se mantém atento à realidade, sabe que esse tipo de ação é bastante comum. A gente tem, por exemplo, atualmente, um conjunto de atentados simbólicos ocorrendo, por exemplo, aqui no Brasil. A gente viu, por exemplo,
o pessoal no Rio de Janeiro tentando invadir os prédios do governo, o pessoal em Brasília invadindo os prédios do governo, ou em alguns casos, até curiosamente, manifestantes atacando vidraças de lojas e bancos, ou como recentemente a gente viu fora do Brasil também, o pessoal atirando pedras em lanchonetes como o McDonald's. Quando o cara ataca uma pedra no McDonald's, por exemplo, é interessante observar que, obviamente, o protesto dele não é contra o McDonald's. Né? Ninguém joga uma pedra no McDonald's porque é contra, sei lá, o molho especial. Ou picles no hambúrguer, que ninguém gosta mesmo. Não, o cara, quando ele atira uma pedra no McDonald's, ele está atacando aquilo que ele acredita que o McDonald's representa e simboliza. A ordem capitalista, a globalização e seu formato excludente. Ele está atacando, talvez, o que são as relações de trabalho dentro do McDonald's, tradicionalmente criticadas. E assim, eu quero que você entenda que a Bastilha e o ataque à Bastilha são fundamentais para compreender o que é o caráter simbólico da Revolução e o que é o papel dos movimentos sociais na construção ou na destruição do espaço que o cerca. Eu faço uma pausinha no nosso papo a respeito da Revolução para observar duas questõezinhas que apareceram para a gente. Vamos dar uma olhadinha, então, na nossa primeira questão. Pergunta: qual a relação entre Revolução Industrial e Revolução Francesa? Bastante bacana. Eu, quando comecei a aula, disse que a Idade Contemporânea nasce com uma revolução dupla, a industrial e a francesa. Apesar disso, elas ocorrem uma de cada lado do Canal da Mancha, uma na Inglaterra e a outra, obviamente, na França. Estão elas relacionadas? Intimamente relacionadas. Antes de mais nada, devemos observar que ambas estão ligadas ao desenvolvimento de um novo sistema de relações produtivas, que é o tal do sistema capitalista. Isso é bem óbvio na Revolução Industrial, mas é também perceptível na Revolução Francesa, visto que o grupo social responsável por liderar a Revolução Francesa, lembre-se, é a burguesia. Este que é a cara da industrialização. A gente pode afirmar que estas duas revoluções têm um mesmo berço da estrutura capitalista no desenvolvimento do mundo moderno e que juntas vão construir com suas consequências a contemporaneidade. A noção de movimento social, a noção de movimento político, o papel das pessoas na transformação da realidade econômica, a exploração dentro das fábricas, ou na transformação da realidade política, a luta contra o Estado absolutista e a repressão. A segunda perguntinha que a gente recebeu: quais foram as principais características que contribuíram para a Revolução Industrial? A pergunta é do Diego, lá de Ipatinga. Legal. Características que contribuíram para a Revolução Industrial. É importante lembrar que a industrialização ela não é o início do sistema capitalista. Pelo contrário, a industrialização é o desenvolvimento do sistema capitalista. Ela está diretamente relacionada, por exemplo, à etapa anterior, a etapa do chamado capitalismo comercial. São os recursos acumulados na Europa, ou o capital acumulado na Europa, no período das grandes navegações, no período da colonização, no período do capitalismo comercial e mercantil, que possibilitaram à Inglaterra realizar a industrialização. Quem acompanha o curso de História do Brasil sabe que no que é a relação entre Portugal e Inglaterra, lá na Idade Moderna, a grana da colônia, por mais que passe por Portugal, vai parar na mão dos ingleses. Além deste capital, é fundamental lembrar que a Revolução Industrial tem também por fator o desenvolvimento tecnológico, a máquina a vapor e um conjunto de outras tecnologias que são fruto do avanço científico, do avanço da razão, que, por sua vez, caracteriza o final do século XVIII. Por último, mas não menos importante, é fundamental associar a Revolução Industrial à concentração demográfica nos grandes centros urbanos, àquilo que é o fenômeno do êxodo rural. Na Inglaterra, isso está relacionado principalmente à migração de camponeses para a cidade, quando o campo
perde a sua função original, a produção de gêneros agrícolas, e cada vez mais passa a ser utilizado para a produção de matéria-prima para a indústria. A indústria têxtil usa a lã de ovelha, e quando a terra passa a ser usada para a produção de lã de ovelhas, camponeses desempregados migram para a cidade. Resumindo então, Diegão, capital acumulado, tecnologia e desenvolvimento científico, mão de obra disponível. Aqui eu faço um toque. Se você também tem a sua pergunta, você acessa o nosso site que aparece aí na sua tela e a gente vai direcionando o nosso encontro da forma que vocês quiserem. E enquanto isso, eu vou seguindo o meu caminho e volto para a nossa Revolução Francesa. Depois das perguntas sobre a Revolução Industrial, a gente volta para a Revolução Francesa, onde discutimos o papel das camadas populares, da alta burguesia até o campesinato, nas transformações políticas, por exemplo, no ataque e queda do antigo regime. A figura seguinte trata de um momento ainda mais impressionante dentro da Revolução, onde o personagem central é a guilhotina. É o período do terror revolucionário, durante a chamada Convenção Jacobina. É importantíssimo perceber que não apenas a ação de grupos sociais transforma a realidade histórica, mas em muitos casos o conflito entre grupos sociais ou o conflito entre classes sociais transforma a realidade histórica. Para que a revolução entregue o poder ao povo, nobres e membros do clero, e em última instância o rei, terão que ceder espaço. Isso é obviamente feito de forma radicalmente violenta. Esta, inclusive, característica não só da Revolução Francesa, mas de grande parte das revoluções dos séculos XIX e XX também. Em nome de ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, nação e povo, a violência política. Em nome de uma nova sociedade, de um novo homem, de uma nova moral, o ataque ao antigo, o ataque à oposição. Aquilo que mais tarde o tal do Karl Marx vai chamar de a luta de classes. Esse período do terror revolucionário, é importante lembrar, tem por personagem central o governo jacobino francês, que por sua vez, composto por radicais, era apoiado principalmente pelos populares de Paris. Estes são provavelmente o personagem central dentro da Revolução Francesa. Eles podem não ser a burguesia que vai assumir o controle do Estado no fim das contas, mas são os tais populares que, às vezes de forma radical e violenta, exigem o direito a participar da política e, deste modo, inauguram a nossa era. Estamos falando dos famosíssimos sans-culottes. A título de curiosidade, o termo sans-culotte tem a ver com a roupa usada pelos figuras. Culotte, para quem nunca ouviu falar, é um tipo de calça justa, usada tradicionalmente para a cavalgada e que era principalmente associada à nobreza, principalmente associada àqueles que são os membros da elite. Dizer que um cara é um sans-culotte é dizer que ele não usa culotte. É dizer que ele se veste de outro jeito. Aqui, como você percebe, ele se veste com a calça comprida, típica do trabalhador, típica do operário. Há, curiosamente, aqui no Brasil, um termo bastante semelhante. Quando a gente quer se referir a alguém que é pobre, que é miserável, a gente ainda hoje usa termos como pé de chinelo. O Collor, antigo presidente brasileiro, afirmava que iria governar em nome dos descamisados. E assim eu quero que você perceba que muitas vezes nós usamos da vestimenta, nós usamos dos objetos utilizados como referência para definir a que grupo social pertence o indivíduo. E quando fazemos isso, muitas vezes somos capazes também de definir
a que grupo político pertence esse indivíduo. Durante a Revolução Francesa, usar a roupa do sans-culotte era muito mais do que uma questão econômica, era uma questão política. Assim eles se identificavam, quem é que está do lado da revolução, quem é que está contra. Assim eles expressavam seus valores, usamos as calças não iguais às da nobreza, mas as calças do trabalhador. Eu acho esse também um elemento interessante para a gente pensar o que é a dinâmica dos grupos sociais e movimentos políticos, até porque isso acontece ainda hoje, né? Quando vemos uma manifestação e vemos as pessoas usando, por exemplo, máscaras do Guy Fawkes no V de Vingança, ou quando vemos as pessoas vestindo camisas verde amarelas ou pretas, isso é mais do que uma roupa. Isso é uma forma de identificação social, isso é uma forma de demonstração de valores e ideias. O que está por trás da roupa, em grande parte, não o cara pelado, né? Acho que todo mundo entendeu. Mas o que está por trás da roupa no campo ideológico, o que está por trás da roupa no campo político, muitas vezes define esse grupo de atuação. Aqui, inclusive, note que o nosso sans-culotte arquetípico tem não somente as calças do trabalhador, mas também em suas mãos a bandeira tricolor francesa. Perdão. Essa bandeira tricolor é o símbolo não só da Revolução, mas ainda hoje o símbolo da França. E as três cores são tradicionalmente associadas à tal da liberdade, igualdade e fraternidade. Se o operário e o movimento operário são o grande personagem da Revolução Industrial, o sans-culotte é o grande personagem da Revolução Francesa. Se o operário demonstra com as suas ações e movimento ser possível lutar e conquistar melhores condições econômicas e direitos trabalhistas, o sans-culotte e os revolucionários franceses, com sua ação, demonstram ser possível conquistar o poder político, espaço de participação. Esse exemplo, este modelo que nasce na Inglaterra, que nasce na França, a partir do começo do século XIX, é exportado para a Europa inteira, é exportado para o mundo inteiro. A imagem seguinte trata exatamente deste momento. O momento no qual a Revolução Francesa deixa de ser um fenômeno localizado e passa a ser um fenômeno cada vez mais disseminado, podemos afirmar, europeu ou até mesmo global. No começo do século XIX, a gente tem um apelido carinhoso para isso, a gente chama isso de a Primavera dos Povos. O ano de 1848 é a data-chave, mas todo o século XIX recebe o apelido de a Era das Revoluções. Esse século é de fato impressionante. Não só a industrialização avança, o que é uma revolução econômica e social, mas a queda do antigo regime começa a se dar em quase todo o território, seja ele europeu, o velho mundo, ou seja ele americano. É só usar datas-chave para entender o que eu digo. Pense que em 1789, quando a Revolução Francesa começa, toda a Europa é governada por monarquias absolutistas. Em 1789, toda a América está controlada por estas monarquias na forma de colônia. Se você fizer um salto de mais ou menos 100 anos e for até 1917, comecinho do século XX, ou seja, a gente pega o século XIX, não sobrou nenhum monarca absolutista vivo na Europa. O último, o czar da Rússia, um cara chamado Nicolau Romanov, que é parente distante dos Stroganov, mas isso não tem nenhuma importância para a aula, ele toma um tiro no rosto. Quem mata o Nicolau Romanov é um bolchevique, um revolucionário, em nome da causa popular, em nome da causa operária, em nome do comunismo, ou, resumidamente, em nome da revolução. Note que legal, entre 1789 e 1917, a monarquia absolutista é derrubada em todos os lugares da Europa. Se a gente for à América, não é muito diferente. Esse é também o período da luta de independência. Luta de independência que tem tudo a ver com aquele ideal de liberdade, igualdade e poder na mão do povo.
poder na mão da nação. O ideário iluminista, liberal e nacionalista. A imagem, inclusive, faz óbvia referência a esse nacionalismo, aqui no caso, ao nacionalismo francês, a liberdade guiando o povo, com os seios de fora, tal qual a mãe da nação, carrega a bandeira tricolor, tal qual você viu nas mãos do sans-culotte da imagem anterior. É a nação e o povo se levantando. São eles os legítimos governantes. Em volta da tal liberdade guiando o povo, perceba, encontraremos personagens representando diversos estratos e grupos sociais. É possível encontrar, por exemplo, de cartola na mão e de cartola na cabeça e espingarda na mão, aquele que pode ser encarado como um representante da burguesia. Ao lado dele, segurando um sabre e com roupas mais populares, podemos afirmar que há aí talvez um operário, um trabalhador urbano. E assim, perceba, a gente ressalta o que já falamos. Estamos falando de revoluções que vão unir as diversas camadas populares, que vão ter ampla mobilização nacional e que partem da ideia de que o povo, e não o rei ou Deus, deve governar. É isso que Delacroix, o pintor da obra, em última instância, tenta retratar. Ainda a respeito, a título de curiosidade, a atualidade da obra do Delacroix, a atualidade da Primavera dos Povos, a atualidade do século XIX é ímpar. Quem acompanha a mídia acordado sabe que recentemente manifestações explodiram no mundo árabe, no norte da África e Oriente Médio. E tais manifestações, tais protestos, receberam o apelido carinhoso de a Primavera Árabe. Olha que interessante. 100 anos depois, quando alguém grita liberdade, quando alguém grita igualdade, quando alguém grita democracia, a gente imediatamente pensa primavera. Ainda a título de atualidade, lembrem-se que neste ano um filme foi lançado, inclusive pelo cinema hollywoodiano, tratando deste momento, né, com o Wolverine e o Gladiador, o Les Misérables, baseado na obra do Victor Hugo, trata desse instante. Então, se você curte o assunto, você tem aí não só a obrigação de se manter atualizado com o que está acontecendo nos países do mundo árabe, nos telejornais, mas você tem também o recurso da arte, seja a pintura de Delacroix, ou seja, o cinema de Hollywood, ou seja, até mesmo a obra do Victor Hugo, que está por trás da produção cinematográfica deste ano. Essa Primavera Árabe, ou esse momento que vivemos atualmente, faz parte da idade contemporânea. E o que a gente está tentando discutir aqui é justamente que movimentos sociais, que personagens construíram esta idade contemporânea. Eu sigo em frente e agora é importantíssimo frisar, a gente dá um passo importante. A gente abandona o que foi o século XVIII, o nascimento da idade contemporânea, e avança para o século XIX, onde a Primavera dos Povos já está aí acontecendo e a idade contemporânea está amadurecendo, juntamente com seus movimentos sociais, juntamente com seus movimentos políticos. Essa idade contemporânea amadurece, influenciada pelo nacionalismo, a crença de que o povo legitima o poder e deve governar, e pelas ideologias liberal e socialista. Aqui, eu já aviso a todos, a gente tem a parte cabeção e conteudista da nossa discussão. É impossível entender movimentos sociais sem as ideias que estão por trás deles. É impossível entender movimentos sociais sem as ideologias e projetos, visões de mundo e perspectivas que compõem a sua base de reivindicação. Em meio ao século XIX, temos em primeiro lugar o liberalismo, tradicionalmente associado à burguesia, à elite industrial, às camadas médias urbanas. O liberalismo
tem por pressuposto fundamental a defesa, como o próprio nome já diz, da liberdade de todos. Todos, o que significa igualdade de direitos. Essa igualdade de direitos associada à ideia de liberdade, antes de mais nada, está aí ligada à questão econômica. A liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência, a liberdade de compra e venda. Para os liberais, cada um deveria ser livre para trabalhar, para agir, para buscar sua riqueza e, portanto, a servidão medieval deve ser combatida. E, portanto, a escravidão colonial deve ser combatida. E, portanto, o trabalho livre e assalariado é a bandeira. É a cara da idade contemporânea. É a cara da burguesia. É a cara do mundo capitalista em formação. Essa liberdade de mercado para os liberais era considerada importante, essa liberdade econômica era considerada importante não só porque permitiria a cada um a busca de sua riqueza, mas porque dividiria a riqueza da forma mais justa. Se duas pessoas competem no mundo capitalista, vence aquele que é o melhor, o mais esforçado, o mais competente, o mais dedicado. Isso é o que nós chamamos de conceito de meritocracia burguesa. Aqueles que têm mérito enriquecem. Aqueles que têm mérito têm sucesso. E, portanto, são os donos da propriedade, que merecem, é fruto do seu esforço e trabalho. É a tal da propriedade privada, uma bandeira liberal, ou seja, o rei não tem o direito de intervir na sua propriedade. O rei não tem o direito de confiscar a sua propriedade. O rei, em última instância, não tem o direito de criar impostos sem a autorização da nação. A sociedade baseada na propriedade privada é obviamente desigual. E para os liberais essa desigualdade seria natural desde que fosse baseada no mérito, fosse baseada na competição, fosse baseada na liberdade de concorrência. Ninguém nasce melhor do que os outros porque foi escolhido por Deus. Ninguém nasce melhor do que os outros porque tem sangue azul. Mas competindo, os melhores enriquecem. A sociedade de classes se estrutura. Em último lugar, note que estes liberais defendem a liberdade política, o que é bastante óbvio. Eles querem regimes mais ou menos democráticos, com a participação dos cidadãos. Repúblicas para os mais radicais. Monarquias parlamentares para os mais moderados. Esse conjunto de ideias, esse conjunto de valores, você é obviamente capaz de perceber, está por trás da construção do nosso mundo contemporâneo e da sociedade capitalista. É a bandeira burguesa por trás do nosso mundo presente. E, obviamente, não era o único. Há outros projetos. Em oposição ao liberalismo, temos um conjunto de doutrinas sociais se desenvolvendo no século XIX. A ideia central por trás destas doutrinas, a igualdade de direitos não é o suficiente. Além da igualdade de direitos, é preciso que haja a tal da igualdade de condições. O que isso significa? Além da igualdade perante a lei, além da igualdade perante o Estado, além da liberdade para competir, as pessoas precisam ter condições de igualdade. Posso dar, inclusive, um exemplo bastante próximo da realidade de vocês, futuros vestibulandos. Eu posso usar o próprio Enem ou o vestibular como referência. Em uma prova de vestibular, todos fazem a mesma prova. E são livres para competir entre si pelas vagas. Isso é super liberal. Competem livremente e os de mais mérito têm sucesso. É óbvio que é possível criticar isso. Afinal de contas, alguns prestam o exame depois de ter feito boas escolas particulares, caras muitas vezes. Outros passaram por escolas de qualidade inferior ou até mesmo situações precárias de aprendizado. Se alguém teve tempo livre para, por exemplo, fazer um curso de inglês, enquanto o outro foi obrigado a trabalhar para ajudar a sustentar a casa, é impossível afirmar que haja entre eles igualdade de condições. Estes socialistas, os defensores destas doutrinas sociais, queriam então que as pessoas tivessem não só os mesmos direitos, mas também a mesma base econômica. A distribuição de terra é uma bandeira. O fim da herança é uma bandeira.
e principalmente a coletivização da produção. Se para o burguês a fábrica pertence a ele e é fruto de seu mérito, sua competência e sua qualidade, para os socialistas a fábrica deve pertencer a todos. E deste modo, produzindo para todos, construir a igualdade de condições. A ideia socialista é, na mão do burguês, a fábrica é um instrumento de opressão e exploração. Coletivizada, a fábrica vai ser um instrumento de igualdade de condições e libertação. Esta coletivização da produção, obviamente, é um ataque à propriedade privada das fábricas, à propriedade privada das fazendas, à propriedade privada do que a gente chama de meios de produção. Ferramentas consideradas ferramentas de exploração pelos movimentos socialistas do século XIX, que tem por objetivo último não a sociedade de classes, mas a ideal igualdade social. Por último, mas não menos importante, a forma de alcançar tais reformas, a forma de alcançar tal revolução, seria o poder popular. Através da revolução, vencer a burguesia, vencer a sociedade capitalista, vencer o Estado burguês. Esse é um tópico especialmente importante para entender o século XIX. E, portanto, eu vou deixar esse quadro para vocês aí durante 1 ou 2 minutinhos, para que você que está aí copiando tenha o conjunto de informações bastante claro. Perceba que construí aqui em comparação as ideias dos dois grupos, dos dois projetos, dos dois movimentos. Em oposição, percebemos para os liberais a igualdade de direitos, igualdade perante a lei, e para os socialistas a igualdade de condições. Para os liberais, a livre competição, o livre mercado, a propriedade privada das empresas e indústrias. Para os socialistas, a produção deve ser coletivizada. A propriedade privada da fábrica, da indústria, da fazenda tem que ser combatida. Para os burgueses, a sociedade de classes é o projeto ideal. Para os socialistas, a igualdade social. A luta de classes versus a democracia burguesa, ou a revolução socialista versus a sociedade capitalista. E na sequência, a gente responde mais uma pergunta que acabou de pintar aqui pra gente. Bota ela pra mim, por favor. Fernanda Braga, oi Fernanda, da Escola Satélite. Professor, acho que sou eu. Há uma relação entre o nome dado à Primavera dos Povos e outono brasileiro? Quais eram os principais pensadores durante a Revolução Industrial e Francesa? Grande abraço, abraço para você, Fernanda Braga, Mato Grosso. É interessantíssimo perceber como as estações do ano são usadas para definir momentos de liberdade e revolução e utopia, ou momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos invernais, né? Já diziam os Stark, o inverno está chegando. Agora, acho que a parte mais interessante e barra pesada da sua pergunta é a que vem na sequência, né? Os tais dos principais pensadores dentro destas revoluções. Em relação à Revolução Francesa, a lista é longa. Nós temos aí uma coleção de pensadores iluministas que estão por trás da Revolução no campo das ideias. Eu mencionei um só durante a nossa discussão, até pelo foco do nosso trabalho aqui, que foi o tal do John Locke, um dos principais responsáveis por afirmar que a igualdade de direitos é natural, que a liberdade é um direito natural, né? O chamado juris naturalis. Tão importante quanto o Locke é colocar na lista também o tal do Rousseau. Rousseau defendendo o contrato social, defendendo a igualdade de condições. É considerado um dos pensadores mais radicais do século XVIII e também está por trás da Revolução Francesa, afirmando
que toda a sociedade, toda a nação, todo o povo deve governar em cima de um acordo e não da imposição do rei, em cima de um contrato social. Outro famosíssimo pensador francês dentro desta linha é o Montesquieu. Este é o responsável por afirmar que não um só poder absoluto deve existir na mão do rei, mas 3 poderes devem ser divididos. Para não dizer que não falei também do século XIX, lembre-se que no século XIX a gente tem liberais e socialistas. Estes liberais têm como grande nome o Adam Smith, que apesar de ter escrito no 18, tem aqui no 19 um impacto tremendo. Ele que defendia que a economia funcionaria de forma natural, né? A tal da mão invisível do mercado, a lei do mercado, funcionaria de forma natural. A lei da oferta e da procura. Se um produto é procurado, o valor dele sobe. Se não é procurado, o valor dele desce. As pessoas devem ser livres para produzir o que a sociedade demanda. Devem ser livres para deixar de produzir o que a sociedade não demanda. Este pensador liberal está por trás da ideia de liberdade de concorrência, liberdade de iniciativa. E nessas doutrinas sociais, perdão, a lista também é longa. A gente pode colocar aí pensadores que vão da Revolução Francesa até o metade do século XIX, como Graco Babeuf, como Robert Owen. Mas a dupla dinâmica é aquela que você conhece pelo nome, aqueles barbudos que são a cara do Papai Noel, o Marx e o Engels. Estes 2 figuras são os pais do que a gente chama de socialismo científico, ou também chamado socialismo marxista, em homenagem ao seu principal pensador, que era o Marx, e eu não sei se o Engels tinha ciúme. Mas o fato é, são eles os principais responsáveis por defender a coletivização dos meios de produção, a ditadura proletária, a luta de classes bandeira. A pergunta é ótima. A gente tem aqui, então, o que eu disse sobre os movimentos e agora, com a ajuda da nossa colega, os nomes-chave para quem quer aprofundar, para quem quer buscar aprofundar estas ideias. Acho que esse é um bom momento, depois de toda esta viagem revolucionária, para a gente pensar em como o Enem vai exigir isso de vocês. O nosso objetivo aqui é não somente discutir conteúdo, competências e habilidades, mas perceber como elas são aplicadas, como elas funcionam no dia do exame, para que você vá pegando aí o jeitão da prova e não se assuste. Primeiramente, perceba com a nossa questão que um texto serve de base, o que é muito comum em exames do Enem, que exigem do aluno não só o conteúdo tradicional, mas também a capacidade de interpretação de texto, né? Essa ferramenta. A gente pode ler junto. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável. Olha a nossa competência aí. O grupo social, o movimento operário. Este oferece uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Obviamente, quando falamos de consciência, estamos falando de ideias. Quando falamos de ideias, estamos falando de ideologias. Se você estava acordado no nosso quadro anterior, você é capaz de imaginar qual é a ideologia que está fazendo a cabeça do operariado no século XIX. A ideia por trás da sua atuação. Vamos em frente. Ele diz, os pobres então se organizavam em uma classe específica. Olha o movimento social surgindo. A classe operária, diferente da classe dos patrões, ou capitalistas, ou como eu chamei agora, burgueses. A parte bonita da questão vem agora, né? A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. A Revolução Francesa lhes deu confiança. Confiança no quê? Na possibilidade de transformação política, na possibilidade de transformação social, na possibilidade de reformar o mundo em cima de ideias, em cima de projetos, em cima de ideologias, em cima da ação militante do movimento. Na sequência, disse que a Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. É preciso enfrentar a exploração capitalista, é preciso enfrentar a exploração burguesa o tempo todo. A construção da sociedade ideal, esse projeto, este momento futuro, precisa ser fruto de uma ação permanente.
Agora que você entendeu a essência do texto, que é do nosso querido Hobsbawm, o livro se chama A Era das Revoluções, o nome mais apropriado impossível, eu tenho uma pergunta. No texto, analisa-se o impacto da Revolução Francesa e Industrial para a organização da classe operária, ou seja, como movimentos históricos ajudaram a construir movimentos sociais. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, ganha-se confiança quando se derruba o rei, ganha-se confiança quando se derruba a nobreza. A necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão. Então olha ali, é no finzinho que a gente tem a essência, a ideia central da pergunta. A necessidade da mobilização permanente, a necessidade da luta de classes, a necessidade da revolução, ela decorre de que compreensão? Quando o proletariado decide agir e revolucionar, ele compreendeu algo. O quê? As 5 alternativas estão aí para vocês. E eu peço a todos que leiam e pensem no que é o formatão da prova. Olha lá, pessoal. A gente tem aí 5 alternativas. Curiosamente, nem todas apresentam informações erradas. Isso é interessante pensar para entender a prova de ciências humanas, né? Em muitos casos, é possível colocar informações completamente corretas nas alternativas sem responder a pergunta. A alternativa E, por exemplo, a melhoria das condições de vida dos operários se é conquistada com manifestações coletivas em favor dos direitos trabalhistas. Isso não está errado. É possível afirmar esse tipo de coisa, mas não foi o que ele perguntou. O que ele perguntou foi como a Revolução Francesa e Industrial originaram uma consciência de classe, um projeto operário, uma visão de mundo, uma visão de revolução, uma visão de sociedade. O que é preciso fazer, o que é preciso compreender para transformar a realidade do operariado. Voltando às nossas alternativas, é logo a primeira, aquela que expressa o que é a consciência de classe no século XIX. O que é a grande missão, o grande objetivo do proletariado, a completa transformação da economia capitalista, a emancipação dos operários. Eu posso trocar a alternativa A inteira por Revolução Socialista. Esse é o exame que a gente vai enfrentar e para o qual a gente está tentando se preparar.
Agora que a gente já falou sobre Revolução Francesa e Revolução Industrial, é interessante, para fechar essa discussão, perceber que, tal qual eu já afirmei, estamos tratando do início da Idade Contemporânea. E a Idade Contemporânea é o período no qual nós nos encontramos, não só no século XIX, mas no século XX e até mesmo XXI. Assim sendo, movimentos sociais do século XX e XXI também devem ser associados a esta era de revoluções. Assim sendo, as grandes mudanças sociais, econômicas, históricas devem ser associadas a estes movimentos que nasceram nestas revoluções. Por exemplo, ao longo do século XX, teremos um movimento socialista, de fato, vencendo suas primeiras batalhas e ocupando o poder. A Rússia é o exemplo mais famoso de movimento socialista bem-sucedido. Liderada pelo Partido Bolchevique, a Revolução Socialista Russa é feita em nome do operariado e tem por consequência a instituição de uma ditadura. Este regime ditatorial, apesar de ter o movimento social, popular e operário como base, há de ser controlada pelo Partido Bolchevique e por suas principais lideranças, primeiramente Lenin e Stalin. Podemos afirmar que um regime totalitário aparece. Título de curiosidade, o símbolo que vocês acabaram de ver, ele merece uma discussão interessante. A foice e o martelo, a gente falou da roupa que os operários usam, da roupa que os sans-culottes usam na Revolução Francesa, é ela símbolo? A gente falou da Bastilha, é ela símbolo? Ora, aí você tem um símbolo que é obviamente símbolo, a foice e o martelo, o operariado e o campesinato, os movimentos que estão o quê? Por trás da Revolução. Insisto e repito, é importante lembrar, estamos falando de movimentos que serviam de base para a Revolução, mas que não vão governar a Rússia. Esta será governada, a Rússia e as demais repúblicas da União Soviética, pelo Partido Bolchevique, por uma ditadura. Neste momento, é importante lembrar, no século XX, esta revolução continua se internacionalizando. Se nós vimos que lá no 19, a Primavera dos Povos chegou à Europa, chegou à América nas lutas de independência, aqui no século XX a Revolução Socialista chega ao resto do mundo. É possível encontrá-la, por exemplo, na Ásia com os chineses. É possível encontrá-la na América com os cubanos. Estes territórios, é importante lembrar, em muitos casos, em pleno século XX, ainda eram controlados por estrangeiros, por potências estrangeiras, né? É o período do imperialismo. Deste modo, se mistura a luta socialista e o ideal nacionalista. Cada povo deve ter o direito de se governar e deixar de ser colônia. A sequência de imagens, note, faz justamente referência a este momento. A Revolução Russa, em 1917, Lenin liderando o movimento socialista, o movimento operário. A Revolução Chinesa, de 1949, com os seus principais personagens, o campesinato, o operariado, os soldados do Exército Vermelho. A Revolução Cubana, com os seus famosíssimos guerrilheiros, mais tarde camisetas Fidel Castro e Che Guevara. Estes movimentos como um todo, é importante perceber, eles estão presentes no século XX, alterando nada mais, nada menos do que a geopolítica global. E é possível afirmar, nascem, são herdeiros, continuadores de uma briga que começou lá no século XVIII, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Lá no século XIX, com a Primavera dos Povos, liberalismo e socialismo. A tal liberdade guiando o povo, ela está aí presente, na forma, ao menos em ideia, das revoluções do século XX. É possível afirmar, sem exagero,
que o que é o século XX, este século revolucionário, este século de guerras, este século de movimentos importantíssimos, nasce no que é o final do século XVIII. Em última instância, os guerrilheiros cubanos são herdeiros dos sans-culottes de Paris. Ou, se você preferir, os bolcheviques são herdeiros dos luditas da Inglaterra. E assim perceba, a Idade Contemporânea forma um conjunto coeso. E seus principais personagens, mesmo que se transformando radicalmente de um momento para o outro, possuem uma permanência, uma continuidade, uma relação entre si. É, inclusive, interessante, para terminar esse papo, fazer mais um exercíciozinho, esse recente na prova do Enem, aonde, olha que interessante, ele joga o começo do século XX como o momento para ser discutido e vai fazer referência a esta herança do passado. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. A gente pode colocar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa. A origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX decorreu principalmente dos fatores. Se a gente quer as origens, então a gente tem que dar um passo para trás. Se estes fenômenos ocorreram na primeira metade do século XX, obviamente seus fatores estão lá no século XIX. Podemos buscar fatores econômicos, fatores políticos, mas sendo o nosso foco hoje movimentos sociais, eu quero que você fique de olho nos fatores sociais e ideológicos para estes conflitos, para este momento histórico. Um minutinho para você dar uma olhada nas alternativas. Então, olha lá, pessoal, relembrando rapidamente. Primeira metade do século XX
foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Primeira Guerra, revoluções. A origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX decorreu principalmente de que fatores? Ou seja, lá no 19, ou mais radicalmente, lá no 18, há fatores para o que aconteceu no século XX? Há razões para explicar, há elementos para explicar o nosso momento presente? A alternativa correta, a primeira, onde podemos afirmar, por exemplo, que a crise do colonialismo é um processo revolucionário. A Revolução Chinesa, a Revolução Cubana se inserem nessa luta contra a dominação imperialista. As independências africana e asiática estão associadas à ideologia nacionalista, que deixa de ser francesa, deixa de ser europeia e passa a ser compartilhada globalmente. Se você parar para pensar por alguns instantes, é interessante notar, movimentos nacionalistas e de independência existem ainda hoje. Alguns famosos, os palestinos em Israel, os bascos na Espanha, os irlandeses no Reino Unido. O nacionalismo não é uma característica do 18 ou do 19, ele é uma característica do 18, 19, 20 e 21, ou da idade contemporânea. Ele, na sequência, afirma que o primeiro momento do século XX é também marcado pelo avanço do totalitarismo. Em dois modelos, o nazista e o socialista. O socialista, no século XX, vai servir de base para a União Soviética e é um dos principais personagens da Segunda Grande Guerra Mundial. Esse é, inclusive, o objetivo primeiro de toda a nossa discussão. Entender como movimentos sociais, ao longo de 200 anos, e ideologias relacionadas a esses movimentos sociais, ao longo de 200 anos, se transformam e transformam o mundo ao seu redor. O ludista quebrando a fábrica, o sans-culotte atacando a Bastilha, os socialistas atacando o capitalismo, os guerrilheiros, libertadores e independentistas atacando o colonialismo. Construíram as nossas formas de governo, construíram as nossas formas de poder, construíram os nossos modelos de sociedade e, em última instância, construíram as fronteiras e a geopolítica do nosso mundo atual. O que nos leva a uma pergunta final importantíssima. E hoje? Que movimentos sociais é possível identificar hoje? Que ideologias estão por trás destes movimentos sociais? Qual é o impacto destes movimentos sociais na construção do mundo contemporâneo? Se na segunda metade do século XX nós tivemos o movimento negro exigindo direitos, nós tivemos o movimento hippie se opondo à guerra, nós tivemos o movimento feminista exigindo a igualdade de gênero. Eu me pergunto, e na primeira metade do século XXI? Que lutas ainda restaram? Aonde a tal liberdade e igualdade ainda podem chegar? Aonde o direito do povo governar ainda mexe com a cabeça das pessoas? É interessante perceber neste momento atual que vivemos que estes movimentos sociais, eles não estão apenas próximos de nós. Em muitos casos, somos nós, estudantes, operários, camponeses, sem terra, sem teto, manifestantes, que construímos estas reivindicações, construímos estas ideias. E, por tabela, construímos o mundo ao nosso redor. Nossas formas de governo, nossas estruturas de poder, nossas fronteiras, sejam elas materiais ou simbólicas. Eu, aqui, a título de provocação, deixo uma imagem que já aqui no Brasil é ontológica. A repressão policial e o manifestante. Ele, obviamente, com os seus símbolos, a máscara no caso, com os seus gestos, que eu não preciso explicar,
Demonstrar insatisfação em relação a uma ausência de liberdade que pode ser percebida ali no cenário de trás com os policiais. Tem este manifestante, tal qual a grande maioria dos manifestantes hoje em dia, reivindicações diferentes, mas baseadas em ideias que são tradicionais. Liberdade, igualdade, democracia, direitos iguais, condições iguais, participação popular. Estamos falando não do passado, mas do presente. Sempre. Foi um enorme prazer apresentar para vocês um tema tão bacana, um tema tão diverso. Relembro a todos que é possível acessar o material a respeito desta nossa aula, é a oficina de número 100. Para quem não fez os exercícios, é interessante voltar a eles para ir pegando o jeitão da prova. E lembro a todos que as perguntas enviadas aos alunos, pelos alunos, e que a gente não teve tempo de responder aqui no nosso programa, serão respondidas pelo tutor de vocês. Inclusive, eu agradeço ao trabalho de todos esses tutores que, ao redor do Brasil, acabam compondo, junto com a gente, esse projeto, essa atividade e esse trabalho. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Para desenvolver essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 100. Bom estudo e até a próxima aula!